As crianças estão brincando no pátio. Duas meninas, Daniela e Lucineia, estão de pé em um balanço de duas cadeirinhas, que é empurrado por Cristiane. Daniela e Lucineia estão rindo alto e dando gritinhos. Eliane se aproxima e começa a empurrar o balanço junto com Cristiane, o que faz com que o movimento fique mais forte. Cristiane e Eliane se afastam, o movimento do balanço se reduz. Daniela e Lucineia param de rir. Um pouco depois, Cristiane volta com o Rafael, e os dois começam a empurrar o balanço de novo. O movimento é agora ainda mais forte, possivelmente porque Rafael é uma criança maior. À medida que o balanço sobe mais, Lucineia começa a rir alto. Daniela ri também e balança o corpo ritmicamente. Rafael para de empurrar. O movimento do balanço se torna mais lento. Os risos param. Rafael dá outro empurrão forte. As risadas explodem de novo. Rafael para de empurrar. Os risos param, embora Cristiane continue empurrando. Rafael se afasta por um momento. Volta e recomeça a empurrar. Lucineia começa a rir e dar gritinhos. Daniela olha para ela e também começa a rir, dar gritinhos e balançar as pernas. A partir desta cena, pensemos o balanço, a sua estrutura, ali, no seu espaço, no seu tempo, sendo movido pelas crianças como uma boa metáfora da ideia de reprodução interpretativa, o que pode nos mostrar ou pode nos sugerir que as crianças são sujeitas, reprodutoras, mas sobretudo produtoras da cultura e do tecido social em que estão inseridas. Então pensemos que a primeira criança poderia ser a humanidade. Se aproxima de um balanço. Nós poderíamos chamar esse balanço, ou melhor, o assento do balanço, de cultura, e as cordas que pendulam o balanço de historicidade. Então a gente tem um balanço cultura, história, na frente de uma criança, humanidade, que estão sobre um chão, um espaço. Quando essa criança age sobre a cultura e a história, esse balanço pendula, sai do espaço chão e vai para o espaço céu, agindo no tempo e no espaço. Quando chega uma outra criança, que a gente também pode chamar de humanidade, e aí a gente tem a humanidade agindo sobre a cultura, agindo sobre a história, que age sobre a humanidade, que desloca do espaço chão para o espaço céu, reconfigurando o tempo, refazendo o espaço. Um pêndulo contínuo e infinito de construção. A criança 2 ri, a criança 1 ri, a criança 2 ri, a criança 1 ri, a criança 2 para de rir, a 1 para de rir, a 1 ri, a 2 ri, risos, risos, risos. Assim como toda a sociedade, a cultura é a essência da mesma. As práticas culturais, como parte do nosso cotidiano, acabam nos influenciando, seja positivamente ou negativamente. Tal influência atinge diversas camadas da nossa sociedade, inclusive as crianças. Seja por meio de reprodução, adaptação ou criação, elas fazem parte dessa cultura. Cultura essa, muitas vezes banalizada e subestimada pela nossa própria sociedade, que articula o que é uma cultura válida ou não. Acaba por gerar uma espécie de liberdade e espontaneidade no comportamento das crianças. Talvez seja o tempo disponível para o brincar e a liberdade do pensar, que possibilitam que tal camada da sociedade esteja livre para criar e moldar a cultura ao seu redor. O pêndulo do balanço, reagido pelo impulso e força da criança contra a gravidade, reconfigura os territórios, os chãos. O pêndulo da história humana passa a ser a cultura, regulada pela categoria infância ou criança. Peso contra impulso, enfrentamento e conforto presentificado, registrando ao passado e projetando ao futuro. No balanço, ela voa, ela sente a brisa, os pingos da garoa. Ela tem lembranças, ela ri à toa. No balanço, ela quase toca o céu. Suas tranças tentam alcançar as nuvens, mas ela não é Rapunzel. É embaixo de uma árvore qualquer que ela brinca com as pétalas de uma flor. De bem me quer, e embalada pelo balanço, ela sonha em encontrar o amor. O amor dos pássaros, que assoviam sem direção, em algum lugar, eles cantam. E ecoam uma canção. No balanço dos teus pés não conseguem alcançar o chão. No balanço, ela voa além do horizonte e consegue enxergar o sol e a lua. Escorados sobre o mesmo monte de terra batida. No balanço, ela joga a cabeça para trás e ri sozinha da vida. No balanço, ela fecha os olhos e conversa com o descanso. Sonha com borboletas e gansos e tenta entender o encanto de tantas estrelas brilhantes
em uma noite tão escura. É o som das cordas do balanço que acorda o silêncio da rua.